E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, prepara o teu coração, que eu vou trazer o desfecho de tudo, a grande final do Chess Tour. Como vocês sabem, a notícia já tá pelo mundo inteiro, saiu em todos os canais de xadrez do Brasil, do mundo. Na stream de ontem, o Magnus foi o campeão do Chess Tour. Agora, eu vou trazer os detalhes de por que o Magnus foi campeão. Porque muitos desdobramentos aconteceram aí nessa final. Como vocês viram, por vários momentos o Magnus ficou inferior na abertura, jogando contra o Firuza, um dos melhores jogadores de xadrez do planeta. Inclusive, na coletiva de imprensa após a final, o Magnus, ele comentou que não estava se sentindo tão bem para jogar essa final, não se sentia ali tão inspirado, e a entrevistadora da FIDE foi muito perspicaz, que ela pegou o âmago da questão. Ela falou, então quer dizer que mesmo tu não se sentindo tão bem e não jogando o teu melhor xadrez, ainda assim, tu conseguiu ser o campeão do torneio. Colocou o norueguês ali numa situação mais delicada, porque dependendo como ele responder, ele pode ser desrespeitoso com o Firuza. E ele disse sim, que ele já tá acostumado a jogar um xadrez competitivo em qualquer estado de humor que ele esteja. Então vamos entender o que aconteceu nessa final, porque a partida que eu trago hoje é uma das partidas para mim mais importantes e marcantes, que define como que o Magnus superou o Firuza, mesmo ficando em situações perigosíssimas durante a partida. E outra coisa que essa final nos traz de aprendizado é a defesa. A arte da defesa é importantíssima no xadrez, porque nesse xadrez de alto nível, por exemplo, Magnus contra Firuza, o Firuza tem dois trabalhos aqui, e isso acontece com qualquer jogador da elite, tá? Que é ficar ganho e ganhar. São duas coisas completamente distintas e diferentes, porque um adversário como o Magnus, mesmo em situações onde ele tá nas cordas, ele vai te botar tantos e inúmeros problemas que se tu errar em algum momento, tudo vai por água abaixo. A arte da defesa é o que define quem é o campeão do Chess Tour. Prepara o teu coração, te segura na cadeira e vamos à grande final agora. Chegou o grande momento. Hoje, por apenas 24 horas, estão abertas as matrículas do treinamento, do zero à maestria, onde tu vai aprender diretamente com o Sup e com a Júlia. Ah, mas Rafaelito, o que tem nesse treinamento aí, meu guri? O curso traz um modelo único e inédito de didática, onde o Sup divide as experiências dele, desde quando ele aprendeu a movimentar as peças, até se tornar grande mestre. A riqueza de aprendizado é infinita. É como se um grande mestre te pegasse pela mão e te dissesse o que tu precisa fazer em cada momento da tua evolução no xadrez. Além de todo esse conteúdo, tu vai ter acesso também aos conteúdos mensais que são adicionados dentro da plataforma, como o curso completão da Índia do Rei, o da Najdorf, que vem chegando por aí, as lives mensais com os alunos, torneios, além do grupo do WhatsApp, onde tu vai poder ter um contato mais direto com o Sup e com a Júlia para tirar as tuas dúvidas. Então, se tu ficou interessado, é só clicar no link que tá aqui na descrição e fazer parte da última turma do ano de 2023. Agora, corre lá, que é tudo por tempo limitado. Isso não pode ser mal? Jamais. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós e de brancas estava ele, a Lireza Firuza contra o norueguês Magnus Carlsen na grande final, e o Firuza largou, foi ele mesmo. Equatrino favorito de Bob Fischer, e tá lá, uma Cecilia Paulsen jogou o Magnus, e aqui já é curioso, porque o Magnus entra nessa variante, claro, é uma variante teórica, muito tentada por vários jogadores, mas essa linha aqui com E5 e cavalo D5 já não é uma posição muito boa para as pretas, tá? Porque estatisticamente, depois de cavalo E4, as brancas têm muitos resultados positivos dentro dessa variante, porque as pretas ficam meio sem espaço aqui, né? O controle da casa de D6 já é uma posição assim meio suspeita. Bom, o Magnus jogou bispo B7, agora bispo E2, aqui já é um momento importante da abertura, porque o Firuza, segundo as máquinas, tinha o lance C4, que é o lance que colocaria mais problemas pro Magnus nessa posição. Ele já teria que encontrar o lance F5 aqui, para não começar a ficar muito pior. Por exemplo, se tu jogar F5 eu posso tomar, retoma. E aqui tem esse cavalo D6, ó, essa posição já é muito boa para as brancas, porque o Firuza tem o par de bispos, tem espaço, o peão de D7 vira um alvo ali por muito tempo, e o bispo de B7 tá trancado na estrutura, então todas as vantagens ficam para as brancas aqui. Curiosamente, o Firuza gastou tempo aqui e não entrou nessa linha, ele jogou o lance bispo E2, também é um bom lance, a gente vai ver que virão outras oportunidades por aí. Agora o Magnus jogou C5, com a ideia de abrir o bispo aqui na grande diagonal, roque, e dama C7, olha lá, o Magnus começa a pressionar o peão aqui no centro, mas o Firuza joga o fino do fino nesse momento, que é o lance cavalo D6. E aqui já começa a ficar super desconfortável a posição das pretas, porque o Magnus trocou, e agora jogou dama C6,
Rafael, que capivarada, mano. Por que o Magnus não tomou aqui? Porque aqui tu perde uma peça. Tem esse golpe tático, que é o lance que apoia o cavalo D6 das brancas, né? Essa é a ideia, que apoia essa entrada em D6. Então o Magnus, claro, não caiu nisso jamais. Jogou dama C6 de olho no Matolino por aqui. E aqui é um momento importante também, por quê? O lance mais humano e natural, estético aqui, seria jogar o lance bispo F3. Porque tu bota o bispo na diagonal e ameaça C4. Então é uma posição que parece super boa para as brancas, mas o Firuza jogou fino. Ao da máquina. Olha o nível e a compreensão de xadrez desses dois jogadores. Ele jogou F3 aqui. Por quê? O Firuza quer limitar a diagonal da dama e do bispo. Então dá uma limitada nesses bispeta que terrível. E ele quer botar o bispo dele em D3. Essa é a diagonal que ele quer botar o bispo muito mais ativa. De olho ali no futuro roque curto do Magnus. Então agora foi jogado o lance E5. Vocês sabem que o Magnus não pode tomar aqui nunca, senão leva C4, mesmo o tema se repete, jogou E5, agora C4 jogado rápido, cavalo F4, e olha essa posição depois da troca, aqui é um momento importante, porque o Firuza tinha 11 minutos no relógio, e ele jogou o fino, mas o fino do xadrez, bispo D3. Vocês sabem que com esse lance, ele tá sacrificando o peão de D6, o Magnus tem um dilema, que é se ele vai fazer o roque, ou vai tomar o peão agora, qual dos dois é o melhor? As máquinas gostam mais pras pretas do lance roque aqui. Só que o problema é o seguinte, depois de dama D2, como é que tu joga? Porque tu vai perder o peão de F4 forçado. G5 é loucura tremenda. E se tu tomar em D6, tu leva bispo, toma H7 e perde a dama. Então o Magnus viu essa posição, que inclusive é a posição sugerida pelas máquinas, tá? Ele deve ter visto que ele ia perder o peão de F4. E aqui nesse momento ele falou, calma lá, se eu vou jogar com um peão a menos... Então, eu jogo com um peão a mais. Quer dizer, vou ficar com uma posição pior? Fico numa posição pior com um peão a mais e tomou em D6. E aqui entra a magia dessa posição e dessa partida, porque o Firuza jogou o fino, que é a torre E1, e o Magnus tem um dilema. Ele tem dois lances, apenas dois aqui. É rei F8 ou rei D8. E só um desses lances é bom. De novo, o xadrez estético diz que rei F8 é o melhor lance aqui. Claro, bota o rei ali mais escondidinho e depois tenta passar essa torre de H8 pro jogo de alguma maneira. Olha o que aconteceria. E aqui entra essa resistência da defesa de tu entender, avaliar a posição e saber se ela é boa ou não. Porque o Magnus viu que o Firuza tinha bispo E4 nesse momento, olha lá. O bispo tá caindo, a dama tá solta e depois da troca a posição das pretas entra em colapso. Entra em colapso completamente, porque agora tu tem que trocar esse bispo, torre por, e já era, lá tá caindo aqui, tá caindo ali. O rei tá cortado e a torre de H8 não joga. É completamente inferior esse final para as pretas. E olha a arte da defesa. Muitas vezes a gente fica chocado, maravilhado com lances de ataque brilhantes. Mas o lance de defesa que o Magnus jogou aqui é com certeza um lance brilhante. Rei D8. Isso aqui é o puro e fino xadrez. Rei D8. Ele tá pior nessa posição. Ele tá sofrendo aqui, tá ficando nas cordas, mas ele encontrou a melhor defesa, que é aquela história. Um jogador desse nível vai te botar tanta resistência infinitas vezes, que se tu errar em algum momento, a partida escapa. Então é muito difícil. O Firuza tá melhor, mas é muito difícil ganhar, porque o Magnus vai botando resistência. É um zagueiro terrível. Nesse momento, e aqui é o momento crítico da partida, a gente tem que reconhecer os momentos críticos. O Firuza aqui, ele deixou passar um dos momentos críticos da partida. Segundo as máquinas, o melhor lance é dama E2, com a ideia de torre de AD1 e bispo F5, olha lá, começam a surgir muitos problemas no peão de D7, por conta do rei das pretas estar exposto, então essa seria a ideia mais refinada nesse momento, só que aqui o Firuza deixou passar o momento crítico e jogou bispo F5 direto. Observem que ele viu o lance, mas a execução e a ordem dos lances não foi a mais refinada. Ele gastou pouco tempo no relógio aqui, mas olha, alguns segundos ele gastou e jogou bispo F5 rápido. E o Magnus aqui pensou, essa é a minha chance. Posso tentar me salvar, a posição ainda é muito difícil. O Magnus aqui trocou as damas, torre por. Surge essa ameaça no peão de D7 e vai chegar outro momento marcante agora, porque o Magnus defendeu com bispo C6 e torre E5. E aqui, muito cuidado, porque o Magnus só tem um e apenas um lance, mais uma vez de defesa, para não ficar completamente perdido. É um lance difícil. É um lance profundo, como a gente vai ver. Observem que ele jogou A5. O lance da máquina. E esse lance, ele tá cheio de cálculo em cima dos próximos lances que as brancas têm de ameaça. Então, a arte da defesa.
Porque observem que um lance super natural aqui seria jogar rei C7. Eu conecto as torres, boto o rei numa casa segura, C5 vai cair de qualquer jeito, não tem como defender. Jogando A5, o peão também cai. Só que olha a posição que se cria agora. Quando eu tomo aqui, surge um problema grave, que é a ameaça de tomar em D7, inclusive de torre em algumas variantes, porque o bispo tá cravado. E o lance aqui, que parece mais natural do ponto de vista humano, é RB6, ó lá, toca a torre. Só que agora o Firuza teria a torre B4 aqui, ó lá. Joga B4, segura a torre tá num posto avançado e existe uma pressão em D7 o tempo inteiro. E essa posição aqui é muito vantajosa para as brancas. Observem que a chave dessa variante é que o B4 chegue para segurar a torre aqui no momento certo. Então o que o Magnus viu essa posição? E aqui vem mais um lance de defesa muito fino que é A5. Por quê? Ele viu que esse peão tá caindo. Só que agora, tu perde essa expansão rápida aqui no flanco da dama. Tu percebe que é um lance super profilático. Lá na frente ele viu a posição, viu que B4 era um problema e ele já antecipou a defesa. Olha como ele vai botando resistência. Isso não pode passar despercebido em branco de jeito nenhum. Isso aqui é o que decide a final do Chess Tour. O Firuza aqui tem esse tema agora de tomar em C6, tá cravado. Então o Magnus jogou de novo o lance da máquina, que é rei E7. E agora ele vai tentar reorganizar a posição, porque ele conecta as torres, tá passando a torre pro jogo e vai tentar defender o final. O Firuza, nesse momento, ele jogou bispo E4. Sabe que ele tenta trocar um pouco de material. Agora, torre C8, o Magnus traz a torre pra zaga, torre E5, e depois de rei F8, toma, retoma, e, de repente, a posição do Firuza já escapou. Escapou! Ele chegou até aqui, 1 ponto e pouco de vantagem, só que ele não encontrou os lances críticos, e, de repente, o Magnus organizou a posição. Pode parecer que foi tudo tranquilo. Ah, mandou o rei pra ali, segurou. Muitos desses lances de defesa do Magnus eram únicos, apenas um. E agora lá, ele conectou as torres, o rei voltou pra F8, não sei como, deu várias voltas e voltou pra casa certa. E essa posição aqui já tá em equilíbrio. E agora o Firuza tentou apertar ainda, observem que o Magnus tenta secar, ele ainda tá defendendo. O Firuza tomou em A5 um lance tático, o Magnus trocou, tomou. Rei E7, toca a torre, tá caindo A2 e aqui já não tem mais jeito. Um final desses, o Magnus jamais vai perder, olha lá. E aqui ele encontrou uma linha de repeteco e empatou. E sim, essa daqui foi uma das partidas mais marcantes dessa final. O Magnus ganhou alguns jogos do Firuza, tá? Foi uma final tensa, mas esse empate... Ah, Rafael, mas empate é um jogo tão chato. Este empate aqui mostra como o Magnus ganhou esse Chess Tour contra o Firuza. A arte da defesa e botando muita resistência o tempo inteiro. E tá no ar a precisão desta peleia. Observem que o Magnus, mesmo ficando numa posição inferior na fase da abertura, jogou com uma pressão altíssima, inclusive maior que a precisão do Firuza. O Magnus fez 98,8, completamente insano e é o melhor da história. Não há... É o melhor da história, não tem jeito. E aqui... O erro do Firuza na partida, no momento crítico ali, onde ele poderia pegar uma vantagem um pouco mais expressiva, ele jogou bispo F5 direto, ao invés do dama E2, que seria o lance mais fino, e a posição a partir dali começou a ficar muito difícil. Claro, o Magnus tinha que encontrar os melhores lances de defesa, mas ele encontrou. Terrível. Mais uma vez, o norueguês campeão do Chess Tour. Se tu gostou da cobertura, curtiu a análise, não esquece daquele likezão aí embaixo e até os próximos vídeos.